falar hoje um pouco de civilizações antigas ou quase isso. Vocês vão entender a brincadeira depois no final. Só que antes, eu queria despertar um pouco a questão dos ciclos. Porque tudo que acontece na natureza acontece através de ciclos. Então, por exemplo, a gente tem o ciclo da lua. Aí você tem lá lua nova, crescente, lua cheia, lua minguante, 4. Tem um simbolismo muito importante nesse 4, porque todos os ciclos que acontecem na natureza, eles têm 4 partes. Então você tem o período inicial, aí você tem o ápice, aí você tem o decaimento e o recomeço. Então sempre 4 partes. Essas 4 partes se expressam, por exemplo, primavera, outono, verão, tal. Expressa também na questão dos meses, que geralmente são 4 semanas cada mês. Então essa questão do ciclo ser dividido sempre por 4 é uma questão que permeia, e aí a gente tem o 4 como um número simbólico de grande importância. Então vou colocar aqui que agora mesmo nós vamos fazer umas contas matemáticas. Então beleza, então aqui temos o 4. Então caminhando um pouquinho mais, vou pegar aqui que é como se eu tivesse... Dentro dos ciclos, a gente tem os ciclos que são perceptíveis, que a gente consegue captar, e os ciclos que a gente não consegue captar. Como assim não consegue captar? Uma coisa é eu saber que agora daqui um cadinho fica de noite, aí quando fica de noite, depois o sol nasce de novo, aí eu sei que passou um dia. Por quê? É um ciclo próximo. Então é um ciclo de 24 horas. Então a gente tem 2 tipos, tem o dia civil é o convencional, 24 horas, e o dia astronômico, que é certinho, que aí é 23 horas, 56 minutos e 4 ou 6 segundos, agora eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos isso. Então são ciclos perceptíveis. A semana é um ciclo perceptível, um mês, um ciclo perceptível. Aí agora indo um pouquinho para o macrocosmo, a gente tem os ciclos perceptíveis da Terra ou dos astros, que são os de rotação e translação. Alguém acha que para além do movimento de rotação e translação, tem mais algum ciclo? Você tem o ciclo do dia, né, rotação, e o ciclo de translação, que é o do ano. Será que tem mais algum ciclo? Chute? Em volta do Sol também é um ciclo. Tem mais. A Terra girando no eixo dela. Eu te contei, ó, contei. Ó, então esse ciclo aí que o Thaí falou, aqui exemplifica melhor, mas eu vou tentar fazer ali no quadro. É um ciclo de mais ou menos 28 mil anos, que chama precessão dos equinócios. É porque é mais ou menos assim, tudo que roda em torno do seu eixo, ele roda, tudo que roda em torno de si mesmo, ele roda em torno do seu eixo. Isso a gente pode fazer um experimento físico, por exemplo, se eu trouxer um peão. Então o peão, quando ele está com o movimento estabilizado, que ele está rodando muito rápido, ele fica paradinho. Mas quando ele está quase caindo, aí ele não dá uma balançadinha. A mesma coisa. Então ela é um peão, porque ela roda em volta dela mesmo, mas ela dá essa balançadinha. Isso é científico, não é religioso não. Então esse ciclo demora 28 mil anos. Só que por que o pessoal não percebia isso? É simples, porque há 28 mil anos atrás eu duvido que tinha ciência ou telescópio ou alguma coisa nesse sentido. E é muito engraçado pelo seguinte, a nossa evolução, ela se dá também em ciclos. Que tipos de ciclos são esses? A gente é um ciclo, mas não é um ciclo que se fecha, é em espiral. Então o que acontece? Você passa pelos mesmos lugares, só que cada vez que você passa mais evoluído, vamos dizer assim, com a percepção melhor sobre as coisas, mas são sempre os mesmos lugares. E aí, o que acontece? Tem pessoas que demoram mais para passar por esses ciclos, porque eles são mais miudinhos, e tem pessoas que conseguem passar por esses ciclos de uma forma melhor. Só que eu falando assim fica um pouco complexo, então eu trouxe um exemplo. Tiago, só voltar. São 28 mil anos, é o tempo para a Terra? Para a Terra, dar uma volta em torno do seu eixo, da sua inclinação, do seu eixo de inclinação, que é 23 graus. Então aqui tem mais ou menos o mesmo tanto de volta, que é o quê? 4. Só que aqui eu tenho essa molinha, que ela está mais amassadinha.
Aí eu tenho essa outra, que nas mesmas 4 voltas, ela consegue atingir um pouquinho mais de altura. Essa outra que nas mesmas 4 voltas, um pouco mais de altura. E essa outra também 4 voltas, olha a diferença. Então, o período de tempo que você teve foi o mesmo. Só que um aproveitou pouco e um aproveitou muito. Por isso que a gente tem os diversos aproveitamentos que a gente consegue fazer da vida através das nossas escolhas. E aí eu vou passar para vocês verem o seguinte. Tem um início, mas não tem o fim. E se você ficar girando assim, parece que é infinito. Aí pra vocês observar mais de perto. Mas aí, ok. Temos então, vamos anotar mais um dado importante, esse da precessão dos equinócios. Que seria 28 mil anos. Então a gente tem o 4 como um número assim, simbólico, mas esse da precessão dos equinócios, que são 28 mil anos. Tranquilo. Só que aí tem outro número também, que ele é bastante simbólico, que é o 7. Como assim o 7? Então o 7 ele é a medida do tempo, praticamente. Então você tem a semana que se organiza em 7 dias. Mas mais do que isso, você tem o ciclo da Lua que se organiza mais ou menos em 28 dias. 28 é múltiplo de 7. Ah, mas isso aí é só chute. Você tem, por exemplo, a sua vida, que ela modifica assim, mais ou menos a cada 7 anos. Então você tem a fase da criança, tem até aquela simbologia que vai até os 7 anos. Aí você chega a 14, tem aquela adolescência, você chega a 21, maioridade. Então algumas coisas assim, e a gente tem que aprender que nada é por acaso. Então algumas reflexões, não querendo chegar na verdade, porque cada um tem seu livre-arbítrio, então isso às vezes modifica. Mas em geral, 7 em 7 anos há uma mudança na sua vida. Mais do que isso, a gente tem o ano. O ano é 365 dias, beleza. Mas 365 é dividido por 7? Não, não dá exato. Só que tem um detalhe, lembra que eu falei que tem o dia civil e o dia astronômico? Se a gente pegar aqueles minutinhos que sobra, ou melhor, que você contar mais para dar as 24 horas, e você somar, no final do ano, você tem como se fosse um dia que você contou a mais. E 364 é dividido por 7. Exato. Então, umas coisas assim que a princípio não faz sentido. Você tem Saturno, que a órbita dele é 29. Então, o próximo ali é 28, 7 anos, múltiplo de 28. Você tem Urano, que a órbita dele é 84, múltiplo também de 7. E a gente tem sempre que se questionar, será que é por acaso? O que tem nisso aí? E a gente percebeu ao longo da vida que tem coisas que não são por acaso. Mas então, vamos colocar mais um númerozinho então para essas contas, que é o 7. Ok, até aí? Ok, beleza? A gente sabe que o dia passa e você tem uma mudança. Ok, o dia passa e você tem uma mudança. Passou o dia, noite, dia, beleza. Um mês passa e você tem uma mudança também, que é o ciclo da... Mas essa precessão dos equinócios, quando dá uma volta em torno da Terra, tem uma mudança, será? Deve ter, né? Porque não é possível. A Terra girou em torno dela mesma e não tem uma mudança. É muito engraçado pelo seguinte. Na última vez que aconteceu isso aqui, o próximo ciclo se conclui essa precessão dos equinócios no ano 3000. A última vez que aconteceu isso, que foi mais ou menos 27 anos atrás, menos 27 não, menos 25, menos 24 anos atrás, quem que estava na Terra? A gente estava na Era Glacial. E foi exatamente na Era Glacial, nessa última, que o pessoal comenta que tem aqui, vamos supor, tem aqui a Ásia, né, a Rússia, fazendo um mapa inverso. E aqui, os Estados Unidos, Canadá, beleza. Como estava na Era Glacial, o gelo da Terra aumenta. Então, os polos, o gelo chegaram até aqui. E foi a chamada ponte de gelo, que propiciou com que o homem saísse e fosse para as Américas. E aí você percebe um negócio engraçado, porque assim, a origem da vida já é comprovada, foi na África. Beleza. Aí tem os chineses também, que é uma civilização antiguíssima. E aí tem os índios. Mas de onde saiu esses índios, né? Aí se você olhar, que até então não tinha gente na América, se você olhar a cara de um índio, nada mais é do que um pretinho com um chinês. Observa. Não, é sério. É um cabelo lisinho, mas é mais moreninho. O olho meio puxado. É um pretinho com um chinês. É um negócio engraçado. E quando que eles conseguiram passar aqui para a América?
há 25 mil anos atrás, mais ou menos, que foi essa época. Mas mais do que isso, há 28 mil anos atrás, foi quando o homem deixou de ser Neandertal, que estava passando a fase do Neandertal, e evoluiu para homem Cro-Magnon. Esse termo não é muito assim visto, mas se vocês procurarem lá, tem, que foi quando foi desaparecendo o Neandertal e evoluindo para o Cro-Magnon. Ou seja, quando foi o comecinho desse ciclo novamente, lógico, a Terra tem 4 bilhões de anos, então esse ciclo já teve muitas vezes. Mas no último, estava mudando então a questão do corpo físico. Estava mudando, porque se você saiu do Neandertal, que é um homem que parece mais um macaquinho assim que o Cro-Magnon ele já é mais parecido conosco. Então teve uma mudança física. Ok, mas deixa os números para lá, vamos chegando na civilização. Aqui, aí aqui tem um negócio, era para ser um slide, mas aqui ó, aqui o homem Cro-Magnon, depois o Homo sapiens. Beleza. Então, agora, como a gente sabe que tudo no universo do TED passado tem seu movimento de rotação, seu movimento de translação, então o que acontece? Vou pegar um exemplo que está agora, recente. Está falando muito da superlua, hoje vai ter até um eclipse, sucesso de noite, não perca. Aí, o que acontece? O que é essa superlua? O que é isso? É quando a Lua está no ponto máximo de aproximação com a Terra, que a gente chama de perigeu. Então, ele tem a órbita, que é um pouquinho elíptica, então às vezes está um pouquinho mais longe, às vezes um pouquinho mais perto. Quando está mais perto, é esse perigeu. Então é mais fácil de visualizar. Só que tem um detalhe. Por que tem o perigeu da Lua? Porque a Lua gira em torno da Terra. Ok. Então, todo astro que gira em torno de outro tem o perigeu. Então, tem um momento que o Sol está mais perto da Terra, porque está no perigeu da Terra e o Sol. Só que tem um detalhe. Não só a Terra gira em torno do Sol, mas o Sol também gira em torno do centro da Via Láctea. E o que acontece? Se ele gira em torno do centro da Via Láctea, tem uma hora que ele está mais próximo, então, de outros sistemas solares, ou de outras constelações, correto? Correto, é porque está girando tal, e coisa. Então, tem algumas horas que eles estão mais perto. Agora, entrando no Espiritismo, então, a gente corre lá para o livro A Caminho da Luz, que fala o seguinte: num desses momentos de aproximação, houve o perigeu entre o sistema solar e a constelação do Cocheiro, que tem uma estrela chamada Capela, dados científicos. Beleza. Aí, vamos um pouquinho mais, então, no Espiritismo. Lá em Gênesis, no capítulo 18, e aí é um negócio meio complexo, porque assim, ó, tá no finalzinho, capítulo 18 do livro de Gênesis. Então, os espíritas não costumam chegar nessa parte, né, que é o 5º livro. Então, é um negócio assim, complexo. Eu mesmo não cheguei, eu cheguei para esse estudo. Aí, vamos lá. Então, a mensagem do Espírito Aragô. O que ele diz? Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações e etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para sua realização completa. Porém que, como as revoluções mais breves, passam por todos os períodos, desde o nascimento até o máximo de efeito, após qual há o decrescimento até o limite extremo para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. Então, dentro daquela simbologia do 4 que eu falei, que é ascendente, ápice, descendente, fim. Então, mais ou menos. E aí ele continua. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Porque como que eu vou comprovar algo que vai acontecer quando eu estiver morto? É uma tarefa complicada. Então eu tenho que ir deixando. Só que o que acontece? Se eu for falar, por exemplo, do ciclo, que é o sistema solar em torno do centro da galáxia. Isso é um ciclo de 500 mil anos. 500 mil anos atrás tem anotações científicas a respeito da astronomia? De jeito nenhum. Então tem alguns ciclos que são além da nossa compreensão. E esses ciclos, ele vai dizer um pouquinho mais à frente,
Aqui, ele fala: vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros na razão da proximidade ou do afastamento resultante dos movimentos de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosa, sofre com a influência das que delas se aproximam. Ou seja, o que é que está escrito aqui? Que os ciclos, eles têm uma influência sobre a nossa vida. E a gente agora está um calor danado. Não é possível, né? Que você fala que o ciclo não interfere na sua vida. Tanto é que você não usa a mesma roupinha no inverno e no verão. Muito raro. Muito raro. Então, de alguma forma, os ciclos interferem na vida dos seres. Interferem gradativamente. Beleza. Vamos mais um pouquinho, então. Lá em Capela, é uma estrela, então ela é orbitada por planetas também. Segundo o Espiritismo, havia um planeta que estava passando por um momento mais ou menos como esse aqui na Terra. Que todo mundo está falando, independente da religião. Nossa, estou sentindo um momento de transformação aí. Estou vendo o povo meio alvoroçado. Meu Deus, é o fim dos tempos. Jesus está voltando, tal. Todas as religiões estão com uma coisa assim. Estou sentindo uma transformação. Mas por que será? Por que será que não tinha isso antes? Está fechando um ciclo. Está fechando um ciclo. Mas há 28 mil anos atrás, estava fechando outro ciclo. E era um ciclo lá de Capela. Bateu. E aí, o que acontece? Vamos supor que deu pano lá na sua casa. Deu tudo ruim. Você está sem telefone, está lascado. E você precisa de um açúcar. Supermercado todos fechados. O que você vai fazer? Você vai no seu vizinho, você vai colar no seu vizinho e falar: ô, irmão, você não tem um copinho de açúcar não pra mim? Então você vai no seu vizinho pedir ajuda. Levando para o macrocosmo, a Terra, tendo mais ou menos as semelhanças desse planeta que estava passando por esse mesmo processo que a gente está passando hoje, quem que o Cristo de lá, ou o Espírito Superior de lá, o governador daquele planeta, falou? Ele chegou no governador desse planeta aqui, que seria Jesus, falou: meu chegado, mano, Jesus, estou precisando de um auxílio. É o seguinte, ó, aqui no meu governo, aqui no meu planeta, o pessoal está progredindo e tem alguns que estão barrando o progresso dos outros. E eles são poucos. Você pode me dar uma mão? Jesus falou: opa, posso. O Espírito Superior, logicamente, vai aceitar dar ajuda para o outro, né? Até porque nós somos cidadãos do cosmos. Então, nós somos do cosmos. Você falar, por exemplo, existe vida só na Terra. Uai, credo que esse arquiteto do universo, né, esse engenheiro do universo, ele é muito bobo. Porque ele fez um apartamento de 200 mil andares para morar uma pessoa. Um negócio meio contraditório, né? Mas seguindo. Aí então, Jesus falou: eu posso te ajudar. Beleza. E aí, segundo o livro A Caminho da Luz, vieram milhões de espíritos de Capela, que estavam, vamos dizer assim, eles estavam falhando onde? No egoísmo e na vaidade, principalmente. Então eles estavam falhando no egoísmo e na vaidade. Eles tinham um desenvolvimento do intelecto muito grande. Só que, como a gente sabe, o intelecto ele não muda a vibração. O que muda a vibração são as emoções, os sentimentos. Tanto é que você vê pessoas, você vê doutores que têm chagas morais que o rapaz ali que coleta latinha não tem. Então, o intelecto, ele por si só não te melhora. Você precisa dessa união. Mas aí, beleza. Aí vieram os rapazinhos de Capela, né? Eles foram chegando e tal. Tá 42 mil anos-luz daqui, mais ou menos. 42 anos-luz? Ou mil? Enfim, 42 alguma coisa. Luz. Eu não trouxe o livrinho, tava no slide. Ó, beleza. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui o Buzz. Por que o Buzz? Por que não o outro boneco? Porque o Buzz é o que? Ele é um astronauta, um viajante espacial.
Então, ele veio chegando. Só que aí, eu queria que vocês observassem aqui. Aqui é uma cidadezinha bonita. Tem ali o sinaleiro, tem hospital, tem padaria, escola, prefeitura. Então, mais ou menos igual a gente tem hoje. Aí veio vindo o bus. Vamos supor, numa navezinha lá, tranquilo, tal, uma nave espiritual. Veio vindo. Jesus foi recebê-los, logicamente, né? Aí beleza. Aí chegando aqui o bus, ele olhou para a Terra. A Terra estava mais ou menos isso aqui, ó. 28 mil anos atrás. Lógico que tinha um pouquinho de civilização, mas assim, bem pouquinho, bem pouquinho. Então você tinha muita terra, você tinha pedrinhas, você tinha um ou outro animaizinho, vegetação e os habitantes, que eram muito parecidos com macacos. Então, por isso o macaquinho. Então o rapaz veio chegando, aí ele coçou a cabeça assim, né, simbolizando os habitantes de Capela, e ele falou: mas, ô Senhor Jesus, se eu falhei aqui, que tinha hospital, que tinha Wi-Fi, que tinha internet, você não acha que nesse lugar aqui, sem recurso, eu vou continuar no erro? Aí Jesus falou o seguinte: ó, estarei sempre ao lado de vocês, e no momento exato, eu mesmo vou para ensiná-los, caso precise. Então ele deu essa segurança para o pessoal. Então, ele coçou a cabeça, né? Falou, aí tem que ser aqui mesmo. Ele perguntou, né? Dá para voltar? Não dá para voltar. Quanto tempo de distância? 42 alguma coisa luz. Nossa, não dá para voltar não. Que recurso que tem? Nenhum. Então vai ter que ser aqui mesmo. 45 anos. Oi? A estrada de Capela que dá até 45 anos luz. Aí, ó. Ô, menino, 45 anos luz. Então ele pensou, vai ter que ser aqui mesmo. E fixou uma moradia. E aí a gente tem o começo das civilizações. Ok. Aí a gente vai agora lá no Livro dos Espíritos, que fala... Peraí que eu confundi a de trás. Que fala o seguinte. Aqui. Questão 176. Os espíritos, depois de se haverem encarnados em outros mundos, eles podem encarnar neste, mesmo sem jamais ter passado por aqui? Ou seja, o que Kardec está perguntando? O rapazinho que teve seu desenvolvimento lá no planeta Cherubim 430, ele pode vir parar aqui na Terra ou em algum outro planeta que ele não habitou? Aí os espíritos respondem: sim, como vós em outros globos. Todos os mundos são solidários. E o que não se faz num, pode se fazer no outro. Ou seja, se você não alcança o progresso em um, não se preocupe. Há muitos mundos, há muitas moradas na casa do Pai. Só que é aquilo que eu falei. A molinha passou, é o tempo. Entendeu? Mas a evolução é para todos. Você querendo ou não, uma hora você vai se tornar espírito puro. Só que é a questão do tempo. Uns vão gostar de dar mais umas voltinhas, assim, pertinho, e outros vão querer uma escalada mais rápida. Beleza. Então aí, Emmanuel nos conta, no livro A Caminho da Luz, que vieram em 4 povos. Porque a gente sabe que os espíritos se reúnem por afinidades. Igual você gosta mais, por exemplo, eu gosto mais do Taíde do que um rapazinho que eu não vi ainda. Por quê? Porque tem afinidade. Aí é o normal. E aí, o que acontece? Vieram em 4 povos, e aí ele vai descrever esses povos. Então, o primeiro povo é o povo egípcio. Quais que seriam esses povos? Vou falar, né? O primeiro, povo egípcio. O segundo, povo hindu. Terceiro, povo hebreu. E o quarto, os arianos, chamado ariano. Mas são 6 civilizações que compõem a Terra. Então, aqui na Terra já tinha 2. Que lá ele fala como raça negra e amarela, mas aqui para nós seriam então os africanos e os chineses. E isso a ciência já nos dá respaldo, porque foi onde brotou o homem realmente, na Ásia e na África. Então, o que acontece? Você tinha já esses 2 povos aqui. E, mas por que não tinha o povo americano? Ainda não tinha a ponte de gelo. Como é que eles iam passar para a América? Então, algumas reflexões que às vezes se a gente não juntar as coisas, a gente não entende. Não entende. Mas aí, beleza.
Aí Kardec vai perguntar, né? Ficou angustiado o menino? Ficou angustiado com as respostas dos espíritos. Ele pergunta o seguinte, ó, quando ele está lá no povoamento da Terra, capítulo 3, criação, né? Aí questão 50, ele fala, a espécie humana começou por um só homem? Aí os espíritos falam, não, aquele que chamais de Adão não foi nem o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Opa, anota essa informação. Podemos saber em que época viveu Adão? Questão 51. Aí os espíritos vão responder. Mais ou menos naquela que assinalais. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Anotou? Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então vamos anotar ali. Que vai dar uma conta maluca. Então, menos 4. 4.000 anos antes de Cristo. Beleza. Então, o que a gente tem assim marcante quando fala da criação de Adão? Ele vivia em comunhão com Deus no paraíso, ou seja, ele estava na ordem certinha, estava no ciclo dele lá. Aí, de repente, por algum motivo, egoísmo e vaidade, ele saiu desse ciclo, dessa rota. E aí, ele conta, muito chateado dele, a menina Eva, a menina Cobrinha, fala o seguinte, ó, perdemos o paraíso, cara. Perdemos o paraíso. E não é só no povo cristão que tem essa questão de perder o paraíso. Na simbologia, nas mitologias de diversas regiões tem essa questão da perda do paraíso. Então, o que acontece? O que é uma perda do paraíso? A gente tá igual hoje. Tá meio ruim, podia estar melhor? Podia. Mas se você voltar para um lugar que você tem terra, água, pedra, vegetação e animal, o que você vai conseguir fazer? Eu duvido que todo mundo aqui é químico, físico, biólogo, engenheiro. Não tem todos esses talentos. Então você ia penar, você ia se sentir triste, você ia sentir como? Se você tivesse perdido o paraíso, cara. Olha, eu chego lá em casa agora, eu tenho uma cama, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma mamãe ali comigo para me ajudar, eu tenho uma caminha boa, eu tenho muitas coisas, micro-ondas, forno, fogão. Aí você chega aqui, que mal e mal o pessoal sabia fazer uma fogueira. Ai, o negócio era meio triste, né? E aí todos os povos trazem essa questão de perda do paraíso. Mas é por isso. Por isso. Vamos mais. Vamos mais. Beleza. Além disso, todos os povos que vieram de Capela, eles tinham uma característica. Porque se eles vieram em grupos, eles tinham características que os definiam enquanto grupo. Então você tinha os egípcios. Os egípcios eram os menos endividados. Então vamos supor que dentro dessa escala de degredados a gente fizesse outro. O povo egípcio era o menos endividado. Só que qual que era um problema do povo egípcio? Pessoal, eles valorizavam tanto a morte, que eles esqueceram de viver. É mais ou menos isso. Então você tem, por exemplo, as pirâmides. O que são pirâmides? São lugares secretos de iniciação e também túmulo dos faraós. Então o que acontece? Quanto tempo se constrói uma pirâmide daquela? Era a vida inteira do faraó. Tipo, ele virar faraó já começava a construir para ele morrer. Olha que loucura. Uai, você está construindo só. Para eles, a morte era tão importante que a vida só era um passo para a morte. Mas por quê? Porque eles tinham essa consciência que eles vieram de um mundo mais desenvolvido. É igual a gente aqui, vamos supor, a gente estuda sobre isso e tal, e você cai no mundo dele. Você traz algumas coisas na sua memória, lá no profundo. Então você tem a questão que, nossa, a vida continua. Eu não sei como não, mas eu sei que continua. E aí, as pirâmides eram feitas em labirintos, algumas, e era enterrado não, mumificado, junto com o faraó, um mapinha de saída. E os tesouros dele, porque eles tinham plena certeza que o faraó iria voltar à vida. Então você conservava o corpo. Ué, lógico. Vou querer voltar num corpo que está uma caveirinha? Não vou de jeito nenhum. Aí beleza. Então a chaga dos egípcios era essa. E os egípcios, eles tinham uma qualidade também, ué, logicamente, né? E eles eram os povos que dominavam a mediunidade. Então cura, magnetismo, isso aí era com eles. Era com eles. Tanto é que os aviões ingleses, até pouco tempo atrás, quando passavam sobre a região do Egito, dava problema no radar, dava problema no GPS. Por
Porque o magnetismo lá debaixo daquelas 3 pirâmides, pirâmide de Gizé, tão grande, mas tão grande, que abalava o radar, as ondas ali que forneciam o sinal. E isso não é mentira. Pode pesquisar que tem. Então você vê o magnetismo. Depois de tantos anos que os egípcios já se foram. Então, para ver a importância, o quanto eles eram poderosos nessa questão. Mas aí, beleza, vamos para outro povo. Então a gente... Oi? Nossa, já? Meu Deus! Então a gente tem o povo hindu. Vou correr. Vocês querem que faz uma parte 2? Falta muito? Não. É só terminar. Falta 3 povos e a conta. Vai dar certo. Vamos lá. Então tem o povo hindu. O que era o povo hindu, então? Pessoal ali da Índia, esse tipo de coisa. E esse era um pessoal... Qual que era o trunfo deles? Eles eram muito espiritualizados. Mas muito. Muito. Só que tem um detalhe. Eles eram tão espiritualizados e sabiam disso, que em vez de você pôr, por exemplo, degraus sociais, igual a gente tem, eles colocavam degraus espirituais. A ponto de uma pessoa que eles pensam que tem um grau espiritual X, não pode chegar nem perto deles. Que a gente tem lá os Dalits, como é que chama os outros? Brahmani. Brahmanes, tal, etc. Isso tudo num viés religioso. Então, eles eram tão vaidosos em questão da espiritualidade, que as pessoas não podiam relacionar com eles. Eles eram muito bons. E eles sabiam que, por exemplo, não dá para me ir para casa em físico, mas dá para ir no espiritual. Então eles desenvolveram o quê? Meditação. Os melhores monges, as melhores pessoas que meditam é de lá da Índia. Só que qual que é a chaga disso? Quando você é muito espiritualizado, muito, você esquece do físico. E você tem que desenvolver. Então a gente pode notar isso, por exemplo, na Índia, que a gente tem uma infraestrutura precária. A gente tem um desleixo, assim, com a higiene, uma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o pessoal se preocupou muito com o espiritual e esqueceu do resto. Isso é prejudicial. A gente tem, então, o povo hebreu. O povo hebreu era o povo mais fervoroso de todos. Porque os outros povos, eles criaram as mitologias, eles sabiam que existiam seres superiores, por isso que tem todos esses, tem as mitologias. Mas o povo hebreu, eles tinham a certeza de um Deus só, um Deus único. Então eles tinham muita fé mesmo. Só que tinha um detalhe, o povo hebreu, ele compreendia muito de caridade, essas coisas, de conceitos religiosos, tal. Tanto é que tem muitas revelações com o povo hebreu. Só que tem um detalhe, a chave do povo hebreu é: eu sou caridoso, eu sou bom, mas com o meu povo. Com o povo de Deus. E o resto não é povo de Deus. O meu Deus passará sobre os outros. Mostrará que é o Senhor dos Exércitos. Isso é prejudicial. Porque se é um Deus só, ele é Deus de todo mundo. Então, o pessoal não soube muito bem lidar com isso. Que é a questão da vaidade. E por último, a gente tem os arianos. O que seriam os arianos? Os arianos, qual que é o trunfo deles? Eles eram extremamente inteligentes e lógicos. Só que tem um detalhe. Uma das coisas é que eles gostavam muito de dominar. Muito de dominar. Muito. Então, através da racionalidade, através da lógica, eles gostavam de dominar outros povos. E eram um povo sem nenhum sentimento religioso. Então, o que acontece? Eles não tinham muita esperança. Só que todos os povos exilados de Capela, eles traziam, no interior da sua memória, bem lá no fundo, uma saudade imensa de casa. Imensa. Tanto é que a maioria deles tinha questões de astronomia, astrologia. Eles olhavam muito para as estrelas, sentiam tocados, sabe? Parece que tem um negócio aqui. E aí, o que você faz quando você tem uma dor? De duas, uma. Ou você lida com ela, ou então você a esconde. E o que o povo ariano fez por conta de não ter uma religião, uma fé? Eles esconderam o máximo possível. O máximo possível. E como você esconde sua dor? Causando dor no outro. Então eles saíram para dominar. Foram dominando. E aí a gente tem, por exemplo,
os impérios, né? Esse tipo de coisa. Mas vamos voltando um pouquinho a mais. Por que os outros povos não dominavam também? Porque eles se recusaram a misturar a macacada da terra. E os chineses também, que já eram habitantes da terra, se recusaram a misturar com os outros. O único povo que se misturou de fato foi o povo ariano. Não foi da melhor forma, mas eles se misturaram. Não foi assim, ô meu amigo, tudo bem? Qual é o seu conhecimento para a gente compartilhar? Não foi dessa forma. Mas eles misturaram. E quando Jesus aceitou essa proposta, qual que era o intento dele? Vocês que têm um desenvolvimento racional evoluído, vão contribuir com o pessoal da Terra que está evoluindo agora. Então, alguns povos não conseguiram isso. Só que tem um detalhe, cada um foi lidando de um jeito. Aí se a gente fosse fazer uma estatística mais ou menos, os egípcios, depois de séculos trabalhando, deixaram muito conhecimento, praticamente todos conseguiram voltar para a capela. Praticamente todos. Já os hinduístas, alguns se destacaram, mostraram a mansitude para o mundo, foi mais ou menos metade. Os arianos, não foi quase nenhum. E os hebreus, foi poucos. Então, a gente vai seguir na linha do tempo. Depois dessa época, o que aconteceu? As maiores catástrofes humanas foi por conta de quê? Ou religião, ou dominação. Poder em excesso, querer se sobrepor sobre o outro. E isso é herança de pessoal ariano, do pessoal hebreu, que se juntou com a terra. Lembrando que isso aqui é quando eles vieram. Então hoje, por exemplo, não dá para me falar que o pessoal hebreu, por exemplo, mora lá ainda. Não, misturou. Agora já é globalização. Mas assim, no início era mais ou menos nesse sentido que eles se organizaram. Então, a gente tem isso hoje. E aí, o que acontece? Qual que é a dificuldade hoje? Quando fala evolução do mundo, esse tipo de coisa, pressupõe que você evolua integralmente, tanto moral, emocional, quanto racional. Então, o pessoal está fazendo um esforço para evoluir. Só que aí tem um detalhe. Como quem dominou foi os arianos, eles são extremamente lógicos. Hoje, para você comprovar alguma coisa que podia ser entendida em um parágrafo bem refletido, você precisa fazer uma tese de 300 folhas. Por quê? Tem que ser extremamente lógico. Não desenvolveu o emocional, a reflexão profunda, o simbolismo das coisas, as metáforas. Então isso foi uma herança que o pessoal não quis compartilhar. Então o pessoal que dominava muito bem a questão das emoções, não quis compartilhar. Foi para um monte, muito bom. Só que não é só isso. Não é só isso. Então, o pessoal que tinha um desenvolvimento mediúnico muito bom, também não quis compartilhar. O pessoal que tinha uma fé em Deus muito boa, não quis compartilhar. Era o povo de Deus. E aí os arianos, que foram os que quiseram compartilhar, dominaram. Mas aí, ok. Vamos agora para as contas, para a gente ir terminando, tá? Eu trouxe aqui algumas coisas, para a gente ver, então, qual seria o impacto desse precessão dos equinócios que eu comentei, né? Além de ser uma transformação do Neandertal, foi morrendo os Neandertais, surgindo o Cro-Magnon, a gente tem, então... Eita! Esses dias não quer escrever. 28 mil. Aí a gente divide esse 28 mil por 4. Beleza, 28 mil por 4 vai dar 7 mil. Ok? 28 mil por 4, 7 mil. Lembrando que o 28 e o 7 mil está na escala de multiplicação do 7, ok? Todo ciclo, ele se divide em 4 partes, não é? Então eu dividi aqui o 28 mil em 4 partes, ok. Os capelinhos chegaram em mais ou menos 25 mil anos atrás, beleza? Então o que acontece? Deu o primeiro ciclo, 18 mil anos, foi uma banda embora. Depois de passados os 7 primeiros anos, passou um quarto da pena, os que conseguiram foram uma banda embora. Passou mais uma, passou 14 mil anos, que vai dar ali 11 mil anos atrás, foi outra banda embora. É 11 mil? 11 mil, foi outra banda embora. Aí deu
11.000. 11.000 menos 7 dá quanto? Eu vou fazer aqui para ficar bonitinho. 11.000 menos 7 dá 4.000. O que é 11.000? 28.000. Só que aí a gente pega os 2.000 de agora, dá 3.000. Aí a gente volta 25.000 anos atrás. Menos 7, 18. Menos 7, 11. Então aqui você tinha metade do ciclo. Aqui você tem 1/3. Aqui você tem 3/4. 4.000 anos atrás. Engraçado, porque há mais ou menos 4.000 anos atrás, quem que apareceu na Terra? Adão. E aí na Bíblia, de fora a fora, fala assim, ó, é a última chance, aproveite, o Cordeiro vem aí, vamos aproveitar os ensinamentos, vamos lá. Então é mais ou menos assim, é o último ônibus. É o último ônibus. Só que, vamos mais. Ó, 4.000 anos é a última parte. Quando que termina os 4.000? Ou quando que termina o próximo ciclo? No ano 3.000, ok? Então você tem o ano 3.000, beleza. Só que aí, na Bíblia, dentro da simbologia e tal, você tem ela organizada por semanas. É do 7 e tal. Então o Apocalipse inteiro, ele está em semanas. E aí, a gente pega semanas são 7 dias, né? Mas como que eu junto esses 7 dias da semana com esses 7.000 anos que faltam? Aí a gente corre lá para Pedro, porque Pedro nos diz. Aí a gente tem aqui, seria Pedro 2, 18, aqui. Pedro, capítulo 3, Pedro 2, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor... Que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos são como um dia. E quando a gente vai olhar nos cálculos astronômicos, realmente a diferença é gritante. Tanto é que tem a relatividade geral, esse tipo de coisa. Então é mais ou menos assim. Um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Beleza. Então se a gente dividisse aqui esse 7 por 7, daria 1.000. 7 dias. Aí a gente tem 1.000. Beleza. Aí agora eu quero que vocês me ajudem na seguinte forma. Isso aqui é um dia. Um dia tem quantas horas? 24. Quanto que é 1.000 dividido por 24? Facilita aí. Vamos lá. Dá para fazer. Ó. 24 mais 24, 48. 48 mais 48, 96. 96. Beleza. Então vamos pegar aqui. 41,5. 4. Beleza. Então aqui foi 4. 40. Sobra 1. Ok. Aqui vai dar com 6. 6. Beleza. Então, mais ou menos, como os cálculos astronômicos nunca são corretos, mais ou menos 42 anos. Porque você pega 1.000 anos e divide por 24, 42 anos. Aí é interessante, porque quando perguntado a Emmanuel quando a Terra entraria no mundo de regeneração, ele responde, mais ou menos 2057. Correto? Correto. Aí a gente pega, então, que ano que a gente está? 2015. Mais 42. Agora faz sentido aquela história... Agora faz sentido aquela história de trabalhadores da última hora? Os últimos serão os primeiros? Agora faz sentido isso? Que os trabalhadores da vinha da última hora vão receber tanto quanto os que estavam lá desde o início? Pelo seguinte, lembra que eu falei da evolução? Ela não se dá concomitantemente. Às vezes ela dá saltos, às vezes ela volta a encurtar, às vezes ela dá saltos. Então o que acontece? Tudo que você não fez no tempo todo para trás, desde a época que você veio, você pode fazer agora. Porque o que acontece? A evolução, ela não é gradativa assim certinho. Hoje eu evoluo 1, hoje 2, hoje 3. Não.
mas tem os palcos, os saltos. Então são algumas coisas assim que o pessoal não... E quando vai entrar de fato, não fala muito dos espíritos do terceiro milênio, não sei o quê, que é quando fecha o ciclo de vez. 3.000. 3.000. Então, o que eu queria trazer aqui hoje, principalmente, é essa questão de saber que as coisas não acontecem aleatoriamente. Às vezes você não sabe por quê, nem como, mas não é aleatório. Não pode admitir que seja aleatório, que haja um efeito sem uma causa. Então, mais ou menos essas reflexões. E aí, a gente cai no... Já acabei, já. Mas aí a gente cai no povo espírita. Qual que é a chaga que a gente tem hoje no espiritismo, principalmente? Ou pessoas que tendem muito para o campo da religiosidade, acham que o espiritismo é só dentro do centro, ou pessoas que caem muito para o cientificismo, que acham que o espiritismo tudo tem que ser comprovado. E são o quê? Os remanescentes do povo ariano e hebreu. Porque o que acontece? Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Então, algumas coisas... Não seriam hindus? Oi? Não seriam hindus, os religiosos demais? Não. Os hindus, eles são mansos demais. Mansuetude demais. Agora, os hebreus, eles são tão fervorosos que chega a ser dogmático esse desequilíbrio. Aí a gente tem uma mensagenzinha que fala que as línguas são formas de expressão caminhando para uma expressão única da fraternidade e o amor. E os povos nada mais são do que membros dispersos de uma grande família, trabalhando pelo estabelecimento definitivo da comunidade universal. Ou seja, esse negócio de povo é balela. E só dá certo quando eu tenho X de diferença, compartilho com você que tem Y. E aí a gente vai se integrando um no outro. Então a gente caminha para o quê? A comunidade terrestre. E a gente vê isso na globalização. A gente vê isso com o pessoal sírio chegando agora. E vai intensificar coisas desse tipo. Porque tem um detalhe que eu não contei ali para vocês. Dá também alterações físicas na Terra. E você concorda comigo que se a Terra está assim, quando ela vira tudo? Uai, o mar não muda algumas coisas, não. A Europa, meu amigo, ó, igual se teve muitas e muitas outras vezes. E para onde vai vir esse povão? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, América. Tá vendo que algumas coisas têm que ser mais? Que é o país do futuro. Obrigado. Fiz um comentário já rapidamente para a gente trazer de volta para a psicologia, embora eu esteja completamente dentro. Dá super para a gente pensar nesses povos como arquétipos nossos, como símbolos primordiais. Então, o que eu tenho de ariano? Excesso de intelecto e querer dominação e poder e briguento, não sei o quê. O que eu tenho de hindu? Que eu fico pacífico demais, que não quero me envolver nos problemas do mundo, deixa eu meditar sozinho, deixa o mundo se ferrar com as coisas que está passando. O que eu tenho de cada um? Eu acho que vale a pena continuar dizendo. O que eu tenho de egípcio? De eu viver para morrer. Eu o tempo todo estar planejando ali minha morte, morrendo de saudade do plano espiritual. Fazer isso aqui para o meu lugar no céu está guardadinho. O que eu tenho de hebreu, de querer cuidar só dos que me são próximos. Só cuido aqui da minha família, só cuido aqui da minha cidade, dos brasileiros, o resto do mundo que se ferre. E aí sobrou chineses e africanos, que você não falou as fraquezas.